Você já se perguntou o que faria se descobrisse que alguém em quem você confia está te traindo? E se essa traição fosse muito diferente do que você imagina? O que você está prestes a ouvir vai mexer com o seu coração de uma forma que você nunca esperou. Esta é a história de Ricardo Mendonça, um empresário de 52 anos que pensava conhecer todos os segredos de sua empresa, até descobrir o maior segredo de todos. Antes de começarmos, me conte nos comentários de onde você está me ouvindo. Da cozinha enquanto prepara o almoço? Do quarto arrumando a casa? Quero saber onde vocês estão. Ricardo Mendonça sempre foi um homem de negócios perspicaz. Aos 52 anos, havia construído um império no ramo de materiais de construção que começou com uma pequena loja herdada do pai. Sua empresa Mendonça & Filhos empregava mais de 200 funcionários e era referência na região metropolitana de São Paulo. Mas o sucesso profissional não havia preenchido o vazio que sentia, desde que sua esposa Mariana falecera há 8 anos, vítima de um câncer agressivo, que não deu tempo nem para despedidas adequadas. A rotina de Ricardo era meticulosa como um relógio suíço. Chegava ao escritório às 7 da manhã em ponto, revisava os relatórios financeiros, participava das reuniões de diretoria e supervisionava cada detalhe da operação. Era exigente, mas justo. Seus funcionários o respeitavam, mesmo que alguns o considerassem um pouco distante e sério demais. Afinal, perder a mulher que amava havia endurecido seu coração de uma forma que ele mesmo não percebia completamente. Helena Silva havia chegado à empresa há 2 anos como secretária executiva. Tinha 38 anos, era discreta, eficiente e pontual. Seus cabelos castanhos estavam sempre presos em um coque simples, usava roupas sociais modestas, mas sempre impecáveis, e tinha um jeito gentil de falar que tranquilizava até os clientes mais difíceis. Ricardo a havia contratado depois de uma entrevista de apenas 15 minutos. Sua experiência falava por si só, e ele precisava de alguém competente para substituir Dona Conceição, que havia se aposentado depois de 20 anos na empresa. Helena rapidamente se tornou indispensável. Organizava a agenda de Ricardo com precisão militar, antecipava suas necessidades e tinha um talento especial para lidar com situações delicadas. Os outros funcionários gostavam dela, mas notavam que ela era reservada demais, nunca participava dos happy hours da empresa e sempre recusava educadamente os convites para confraternizações. Quando perguntavam sobre sua vida pessoal, ela sorria e mudava de assunto com uma habilidade que impressionava. Foi numa quinta-feira chuvosa de março que Ricardo começou a notar algo estranho. Ele havia esquecido uma pasta importante no escritório e voltou por volta das 8 da noite para buscá-la. Ao passar pela sala de Helena, viu que a luz ainda estava acesa. Pela fresta da porta entreaberta, observou Helena colocando alguns itens em sua bolsa: canetas, blocos de papel, alguns envelopes e até mesmo um pequeno grampeador. O coração de Ricardo disparou. Helena estava furtando material da empresa. Durante os dias seguintes, Ricardo começou a prestar atenção em pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Notou que o estoque de material de escritório diminuía mais rapidamente que o normal. Viu Helena saindo algumas vezes com a bolsa mais cheia que o usual. Em uma ocasião, flagrou-a colocando um pacote de papel sulfite em sua sacola. Cada descoberta era como um soco no estômago. Helena, em quem ele havia depositado total confiança, estava roubando da empresa. Ricardo se sentia traído de uma forma que não experimentava desde a morte da esposa. Como um homem que havia construído sua vida baseada na honestidade e no trabalho duro, poderia ter sido enganado tão facilmente. A decepção se misturava com raiva, mas também com uma tristeza profunda que ele não conseguia explicar. Havia algo em Helena que o intrigava desde o primeiro dia, uma fragilidade disfarçada por trás daquela eficiência toda. Decidiu que precisava de provas concretas antes de tomar qualquer atitude. Durante 2 semanas, Ricardo monitorou discretamente os movimentos de Helena. Instalou uma pequena câmera em seu escritório, algo que jamais pensou que faria, e começou a catalogar cada item que desaparecia. A lista crescia: material de escritório, produtos de limpeza, até mesmo alguns mantimentos da copa da empresa. Mas, por mais que tentasse sentir raiva,
Ricardo se via pensando no sorriso triste de Helena, na forma como ela às vezes olhava pela janela, com uma expressão melancólica que ele reconhecia bem. A gota d'água foi quando Ricardo encontrou Helena, levando uma caixa de medicamentos que a empresa mantinha no estoque para emergências. Ela havia pegado analgésicos, antitérmicos e até mesmo alguns remédios mais caros para a gripe. Naquele momento, Ricardo tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ao invés de confrontá-la diretamente, ele resolveu segui-la para descobrir o que realmente estava acontecendo. Na sexta-feira seguinte, Ricardo deixou o escritório mais cedo e esperou Helena sair. Seguiu seu pequeno Corsa branco a uma distância segura pelas ruas congestionadas de São Paulo. Helena não foi para casa como ele esperava. Em vez disso, dirigiu-se para uma região mais periférica da cidade, um bairro que Ricardo conhecia apenas de passagem. As casas eram simples, as ruas estreitas, e o movimento era intenso, com crianças brincando nas calçadas e mulheres conversando nas portas de casa. Helena parou em frente a uma casa pequena de tijolo aparente, com uma fachada que tentava ser alegre com vasos de flores na janela, mas que deixava transparecer as dificuldades financeiras. Ricardo estacionou alguns metros atrás e observou Helena retirar as sacolas do carro. Foi quando ele viu algo que fez seu coração parar. Duas crianças correram em direção a ela, uma menina de uns 8 anos e um menino que não deveria ter mais de 5. "Mamãe, mamãe!" eles gritaram, abraçando Helena com uma alegria que iluminou todo o rosto dela. Ricardo ficou observando de longe, escondido no carro, enquanto Helena distribuía os itens que havia furtado da empresa. Os medicamentos foram direto para um armário na cozinha. O papel e as canetas foram para uma mesinha pequena onde as crianças faziam lição de casa. Os alimentos da copa da empresa se transformaram no jantar da família. Cada item roubado tinha um propósito. Cada furto era um ato de amor desesperado de uma mãe tentando cuidar dos filhos com os poucos recursos que tinha. A casa era humilde, mas limpa, organizada com o cuidado de alguém que faz o máximo com o mínimo. Ricardo viu Helena ajudando a filha com a lição de casa na mesa da cozinha, enquanto o menino brincava no chão com brinquedos que claramente já haviam visto dias melhores. Não havia televisão nova, não havia luxos, não havia nada que indicasse que Helena estava roubando para si mesma. Cada centavo, cada item, era para dar às crianças uma vida minimamente digna. Ricardo permaneceu ali por quase 2 horas, observando aquela cena que destroçava e reconstruía seu coração ao mesmo tempo. Viu Helena preparar o jantar com os poucos ingredientes que tinha. Viu as crianças comerem com apetite. Viu a menina tocar violão, um instrumento velho, mas bem cuidado, enquanto cantava para o irmão menor. Era uma família de verdade, sustentada pelo amor e pela determinação de uma mulher que preferia se arriscar a ser presa, a ver os filhos passarem necessidade. Quando finalmente voltou para casa, Ricardo não conseguiu dormir. Ficou a noite toda pensando em Helena, nas crianças, na situação desesperadora que ela enfrentava sozinha. Lembrou-se de sua própria infância, quando seu pai lutava para manter a pequena loja funcionando, quando sua mãe esticava cada centavo para que não faltasse comida na mesa. Lembrou-se de como Mariana havia sonhado em ter filhos, de como eles haviam tentado por anos sem sucesso, e de como ela falava sobre adoção pouco antes de descobrir a doença. No sábado pela manhã, Ricardo tomou uma decisão. Ligou para seu contador e pediu informações sobre o salário e a situação trabalhista de Helena. Descobriu que ela recebia exatamente o piso salarial para a função, que nunca havia pedido aumento, nunca havia faltado ao trabalho e que seu histórico era impecável em todos os aspectos. Descobriu também que ela havia sido contratada logo depois de sair de outro emprego, onde trabalhou por 10 anos, mas não havia detalhes sobre o motivo da saída. Durante o fim de semana, Ricardo se viu pensando em Helena mais do que gostaria de admitir. Não era apenas a situação das crianças que o tocava, era ela. A forma como sorria para os filhos, a dedicação com que cuidava de cada detalhe na casa, a força que demonstrava enfrentando sozinha uma situação que quebraria muita gente. Helena não era apenas uma funcionária que roubava. Era uma mulher extraordinária fazendo o impossível para proteger quem amava. Na segunda-feira, Ricardo chegou ao escritório com um plano.
Chamou Helena para uma reunião particular em sua sala. Ela entrou com a postura profissional de sempre, mas Ricardo percebeu uma tensão diferente em seus ombros, uma preocupação nos olhos que ela tentava disfarçar. Helena, preciso conversar com você sobre algo importante, ele disse, indicando a cadeira em frente à sua mesa. Claro, senhor Mendonça. O que posso fazer pelo senhor? Helena respondeu, mas sua voz tremia quase imperceptivelmente. Ricardo percebeu que ela sabia que algo estava diferente. Quero falar sobre sua família, Ricardo disse diretamente. Helena empalideceu. Suas mãos apertaram a alça da bolsa com força. E por um momento ele pensou que ela fosse desmaiar. Sei que você tem 2 filhos. Helena fechou os olhos, respirou fundo. E quando os abriu novamente, eram os olhos de uma mulher derrotada. Senhor Mendonça, eu posso explicar, ela começou. Mas ele levantou a mão pedindo silêncio. Deixe-me falar primeiro. Ricardo disse suavemente. Sei que você está passando por dificuldades. Sei que tem pegado algumas coisas da empresa. E sei também que você é uma das pessoas mais íntegras que já conheci. Helena o olhou com surpresa e confusão. Não entendo. Helena, por que você nunca me contou sobre sua situação? Por que nunca pediu ajuda? Ricardo perguntou, e sua voz carregava uma gentileza que ela nunca havia escutado antes. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Helena, e toda a compostura profissional que ela mantinha há 2 anos desmoronou. Porque eu não podia perder este emprego, ela sussurrou. Porque preciso dele mais do que o senhor pode imaginar. Porque, ela parou, lutando para encontrar as palavras. Porque você é uma mãe lutando sozinha para cuidar dos seus filhos, Ricardo completou. Helena, me conte sua história. Por favor. Entre lágrimas, Helena contou tudo. Falou sobre o ex-marido que as abandonou quando descobriu que o filho mais novo tinha problemas respiratórios que demandavam um acompanhamento médico constante. Falou sobre como havia perdido o emprego anterior quando precisou se ausentar muito para levar o menino ao hospital. Falou sobre as noites sem dormir, calculando cada centavo, escolhendo entre comprar remédio para o filho ou comida para a semana. Falou sobre a culpa que sentia por pegar coisas da empresa, mas sobre o desespero maior de ver os filhos passarem necessidade. Eu nunca quis roubar nada, ela chorou. Mas quando vi aqueles medicamentos no estoque da empresa, e meu filho estava com febre há 3 dias, e eu não tinha dinheiro para levar ao médico, eu pensei que talvez ninguém notasse. Eu pensei que poderia repor depois quando recebesse o salário, mas aí ele ficou doente de novo, e a conta da farmácia estava cara demais. E eu... Ela não conseguiu terminar a frase. Ricardo se levantou, contornou a mesa e ajoelhou-se ao lado da cadeira de Helena. Pegou suas mãos nas dele e disse, Helena, olhe para mim. Quando ela levantou os olhos vermelhos de lágrimas, ele continuou, você não é uma ladra. Você é uma mãe fazendo o impossível para cuidar dos seus filhos. E eu a admiro mais do que você pode imaginar. Senhor Mendonça, Helena tentou falar, mas ele continuou. Eu quero ajudar. Não porque você pegou algumas coisas da empresa, mas porque você merece ajuda. Porque suas crianças merecem uma vida melhor. E porque... Ele parou percebendo que estava prestes a dizer algo que nem ele mesmo havia admitido completamente. Por que o quê? Helena perguntou suavemente. Porque há muito tempo não encontro alguém que me faça lembrar da bondade que ainda existe no mundo, Ricardo admitiu. Helena, você cuidou da minha empresa como se fosse sua. Cuidou de mim melhor do que eu cuidava de mim mesmo. Deixe-me retribuir isso. Nos dias seguintes, Ricardo começou a implementar mudanças na empresa que ele disse serem ajustes operacionais. Helena recebeu um aumento substancial como reconhecimento por desempenho excepcional. A empresa passou a oferecer plano de saúde para dependentes de funcionários como benefício de retenção de talentos. Um programa de assistência educacional foi criado para investir no futuro da comunidade. Helena tentou recusar. Disse que não era a caridade que queria, mas Ricardo explicou que não era caridade, era reconhecimento. Você trabalha mais e melhor que qualquer pessoa que já passou. Por aqui, ele disse. Merece ser recompensada por isso. Mas as mudanças não pararam na empresa. Ricardo começou a encontrar desculpas para visitar Helena fora do horário de trabalho. Levava documentos que precisavam ser revisados urgentemente,
ou passava por acaso quando ela estava saindo. Cada vez que via as crianças, seu coração se aquecia de uma forma que não sentia há anos. O menino Gabriel tinha 5 anos e os olhos mais expressivos que Ricardo já havia visto. A menina, Beatriz, era uma pequena artista de 8 anos que desenhava, cantava e tocava violão, com uma paixão que lembrava Ricardo de sua própria infância. Ambos eram educados, carinhosos e claramente amavam a mãe com uma devoção que tocava fundo na alma de Ricardo. "Mamãe, o seu chefe é bonito", Beatriz disse um dia quando Ricardo havia ido deixar alguns papéis para Helena. "E ele tem olhos gentis." Helena ficou vermelha, mas Ricardo sorriu. "Obrigado, Beatriz. Você também tem olhos muito gentis, igual à sua." "Mãe." Gabriel, sempre mais tímido, observava Ricardo com curiosidade. "Você mora sozinho?" perguntou de repente. "Gabriel." Helena repreendeu, mas Ricardo riu. "Moro sim, Gabriel. É só eu e uma casa muito silenciosa. Deve ser triste", o menino disse com a honestidade brutal das crianças. "Casa silenciosa é triste. Nossa casa nunca fica silenciosa." Ricardo passou a visitar a família regularmente. Começou levando presentes para as crianças. Brinquedos, livros, roupas. Mas logo percebeu que o que eles mais gostavam era da sua presença. Gabriel começou a chamá-lo de tio Ricardo. E Beatriz sempre tinha algum desenho novo para mostrar. Helena resistia às investidas de Ricardo, mas ele era persistente de uma forma gentil que ela nunca havia experimentado. Quando Gabriel ficou doente novamente, Ricardo não apenas pagou o médico particular, mas passou a noite toda no hospital com eles. Quando Beatriz teve um recital na escola, Ricardo estava na primeira fileira, aplaudindo como um pai, orgulhoso. "Por que você faz isso?" Helena perguntou uma noite depois que as crianças haviam dormido e eles estavam conversando na pequena sala. "Por que vocês me fazem sentir vivo novamente?" Ricardo respondeu honestamente. "Porque quando estou aqui, nesta casa cheia de amor, eu lembro de quem eu costumava ser antes de endurecer meu coração. Porque você e as crianças me mostraram que ainda existe bondade no mundo. Ricardo, você é um homem rico, bem-sucedido. Pode ter qualquer mulher que quiser. Por que escolheria uma mulher com 2 filhos sem dinheiro que trabalha para você?" Helena perguntou, e havia uma vulnerabilidade em sua voz que partia o coração de Ricardo. "Helena", ele disse pegando suas mãos, "riqueza não é sobre dinheiro. Riqueza é sobre acordar de manhã e ter motivos para sorrir. É sobre ter pessoas que se importam se você chegou em casa. É sobre fazer parte de algo maior que você mesmo. Você me ofereceu uma riqueza que eu nem sabia que estava procurando." Foi numa noite de dezembro, 6 meses depois da descoberta, que Ricardo finalmente reuniu coragem para fazer a pergunta que queimava em seu peito. As crianças estavam dormindo, eles haviam assistido a um filme juntos no sofá pequeno da sala, e Helena estava encostada em seu ombro. "Helena", ele sussurrou, "você se casaria comigo?" Ela se afastou para olhá-lo nos olhos. "Ricardo, você tem certeza? Não seria apenas pelo Gabriel e pela Beatriz? Seria por vocês 3, ele respondeu. "Porque vocês são uma família, e eu quero fazer parte desta família. Porque te amo, Helena. Amo sua força, sua dedicação, sua bondade. Amo a forma como você cuida das crianças, como você cuida de mim, sem nem perceber. Amo acordar de manhã sabendo que vou ver você no escritório. Amo imaginar um futuro onde não preciso inventar desculpas para vir aqui." Helena chorou, mas desta vez eram lágrimas de alegria. "Eu também te amo", ela disse. "Amo sua gentileza. Amo como você trata meus filhos como se fossem seus. Amo como você me faz sentir valiosa e digna de amor." O casamento foi simples, numa pequena igreja do bairro, com as crianças como padrinhos e os funcionários da empresa como convidados. Ricardo vendeu sua casa grande e vazia e comprou uma casa maior no mesmo bairro de Helena, porque queria que as crianças continuassem perto dos amigos e da escola. A empresa prosperou ainda mais sob a administração conjunta de Ricardo e Helena. Ela se tornou sócia, não por ser esposa dele, mas por ter provado ser uma administradora excepcional. Implementaram programas sociais, ofereceram bolsas de estudo para filhos de funcionários e se tornaram referência em responsabilidade social empresarial.
Gabriel cresceu forte e saudável, superando os problemas respiratórios com o acompanhamento médico adequado. Beatriz desenvolveu seu talento artístico e sonhava em ser professora de música. Ambos chamavam Ricardo de pai, e ele nunca se cansava de ouvir essa palavra. Nas noites frias de inverno, quando a família se reunia na sala para assistir televisão ou conversar sobre o dia, Ricardo olhava ao redor e via tudo o que sempre quis, mas nunca soube que procurava. Helena ao seu lado, Gabriel e Beatriz brigando sobre qual programa assistir. A casa cheia de vida e amor. Sabe, ele disse para Helena numa dessas noites, se alguém me dissesse há 2 anos que eu encontraria a felicidade descobrindo que minha secretária estava roubando material de escritório, eu diria que estava louco. Helena riu. E se alguém me dissesse que roubar canetas me levaria ao amor da minha vida, eu também acharia loucura. Não eram só canetas, Ricardo provocou. Tinha papel, grampeador, medicamentos. Você nunca vai me deixar esquecer isso, vai? Helena fingiu indignação. Nunca, Ricardo respondeu puxando-a para um beijo. Porque foi o melhor roubo que já aconteceu na minha vida. E assim, o que começou como desconfiança se transformou na maior prova de que o amor pode nascer nos lugares mais inesperados, entre pessoas que pareciam estar em mundos diferentes, mas que, no fundo, procuravam exatamente a mesma coisa: uma família, um lar, alguém para amar e ser amado em retorno. Ricardo havia pensado que Helena estava roubando de sua empresa, mas, na verdade, ela estava devolvendo algo muito mais valioso: a capacidade de amar e ser feliz que ele pensava ter perdido para sempre. A moral da história não é sobre perdoar pequenos furtos ou justificar ações desesperadas. A moral é sobre olhar além da superfície, sobre entender que cada pessoa carrega uma história que não conhecemos, sobre como o julgamento pode se transformar em compaixão quando paramos para realmente ver o outro. É sobre como o amor verdadeiro não procura por perfeição, mas por conexão. É sobre como às vezes precisamos perder algo pequeno para ganhar algo infinitamente maior. E quando Ricardo repensa naquela primeira noite, quando viu Helena colocando itens na bolsa, ele sorri, porque aquele momento que ele pensou ser uma traição foi, na verdade, o começo da maior bênção de sua vida. Porque às vezes o que parece ser o fim de alguma coisa é apenas o começo de algo muito melhor. Mas a vida, como sempre, ainda tinha algumas surpresas guardadas para a família Mendonça Silva. 2 anos depois do casamento, quando tudo parecia estar nos eixos, quando Gabriel já estava com 7 anos e Beatriz com 10, quando a empresa prosperava e o amor entre Ricardo e Helena se fortalecia a cada dia, um telefonema mudou tudo. Novamente. Era uma segunda-feira de manhã típica. Ricardo estava revisando relatórios enquanto Helena organizava a agenda do dia quando o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz feminina, nervosa, perguntava por Helena Silva. É ela mesma, Helena respondeu. E Ricardo percebeu imediatamente que algo estava errado pelo tom da voz de sua esposa. Senhora Helena, aqui é da Defensoria Pública da cidade de Ribeirão Preto. É sobre seu ex-marido, Marcelo Silva. O rosto de Helena empalideceu, instantaneamente. Marcelo, o homem que as havia abandonado quando mais precisaram dele, que nunca pagou 1 centavo de pensão alimentícia, que desapareceu da vida dos filhos como se nunca tivessem existido. O homem que Helena tentava esquecer todos os dias. O que aconteceu? Helena perguntou, sua voz quase um sussurro. Ele faleceu em um acidente de trabalho na semana passada. Deixou uma filha, de 3 anos, e a mãe da criança não tem condições de cuidar dela. Segundo nossos registros, você é a única parente próxima que conseguimos localizar. A menina precisa de um lar. Helena se sentou pesadamente na cadeira, o telefone tremendo em sua mão. Uma filha. Marcelo tinha outra filha, uma menina de 3 anos que agora estava órfã e precisava de uma família. Ricardo, que havia ouvido parte da conversa, se aproximou e segurou a mão livre de Helena. O que você precisa de mim? Ela perguntou à defensora. Precisamos saber se a senhora tem interesse em assumir a guarda da menor. Sabemos que não. É sua filha biológica, mas ela é meio-irmã dos seus filhos. Se não conseguirmos uma família, ela irá para um abrigo. Helena olhou para Ricardo, seus olhos cheios de lágrimas e incerteza. Eles haviam construído uma vida perfeita. Gabriel e Beatriz estavam bem. A empresa prosperava
tinham uma rotina harmoniosa. Aceitar uma criança traumatizada, filha do homem que a havia magoado tanto, mudaria tudo. Eu preciso conversar com minha família, Helena disse. Posso dar uma resposta amanhã? Claro, senhora, mas por favor não demore muito. A menina está em uma casa de acolhimento temporário e precisa de estabilidade. Quando Helena desligou o telefone, o silêncio tomou conta do escritório. Ricardo a puxou para seus braços e a sentiu tremer. Como ele pôde? Helena chorou. Como ele pôde ter outra filha e nunca me contar? Como pôde morrer e deixar essa criança sozinha no mundo? Amor, Ricardo disse suavemente. Não é sobre ele, é sobre ela. Uma menina inocente que não tem culpa das escolhas que o pai fez. Mas, Ricardo, nós não sabemos nada sobre essa criança. Como ela foi criada, se tem problemas de saúde, se é traumatizada. E Gabriel e Beatriz? Como eles vão reagir sabendo que tem uma irmã que nunca conheceram? Ricardo segurou o rosto de Helena entre as mãos. Lembrar de quando você achava que não tinha direito à felicidade? Lembra de quando pensava que era tarde demais para recomeçar? Às vezes, a vida nos dá oportunidades de fazer a diferença na vida de alguém, Helena. E eu já vi você fazer milagres com amor e dedicação. Naquela noite, Ricardo e Helena se sentaram com Gabriel e Beatriz na sala de casa para uma conversa que mudaria suas vidas para sempre. Crianças, Helena começou. Vocês sabem que o papai de vocês, o Marcelo, foi embora quando vocês eram pequenos. Gabriel, agora com 7 anos e muito mais maduro, assentiu sério. Beatriz, aos 10 anos, já entendia perfeitamente a situação. Ele morreu na semana passada, Helena continuou, e viu as expressões confusas dos filhos. Eles não tinham sentimentos claros sobre Marcelo, mal se lembravam dele. Mas descobrimos que vocês têm uma irmãzinha. Ela tem 3 anos e está sozinha no mundo. Ela precisa de uma família. Beatriz foi a primeira a falar. Uma irmã? Onde ela está? Em uma casa onde cuidam de crianças que não têm família, Ricardo explicou. E nós precisamos decidir se vamos trazê-la para morar conosco. Gabriel, sempre prático, perguntou. Ela vai dormir no meu quarto? Helena sorriu, apesar das lágrimas. Não, amor. Se ela vier, vamos arrumar um quartinho só para ela. Então tá bom, Gabriel disse simplesmente. Se ela é nossa irmã, ela tem que morar com a gente. Beatriz, mais velha e compreensiva, abraçou a mãe. Mamãe, lembra quando você me contou que o tio Ricardo nos encontrou porque quis cuidar da gente? Talvez seja a nossa vez de cuidar de alguém. No dia seguinte, Ricardo e Helena viajaram para Ribeirão Preto. A casa de acolhimento era limpa e organizada, mas havia uma tristeza no ar que cortava o coração. As funcionárias foram gentis e explicaram a situação da menina. O nome dela é Sofia, disse a coordenadora. Ela é uma criança doce, mas muito quieta desde que chegou aqui. Perdeu a mãe quando tinha 2 anos, problemas com drogas, e vivia só com o pai. Ele trabalhava na construção civil e a deixava com vizinhas durante o dia. Não era uma situação ideal, mas ele tentava. Quando trouxeram Sofia para conhecer Helena e Ricardo, ela era uma bonequinha de cabelos cacheados e olhos grandes e assustados. Usava uma roupinha simples, mas limpa, e carregava uma boneca de pano desgastada. Oi, Sofia, Helena disse, ajoelhando-se na altura da menina. Eu sou Helena, sou mamãe do Gabriel e da Beatriz, que são seus irmãos. Sofia olhou para Helena com desconfiança, depois para Ricardo e finalmente sussurrou. Cadê o papai? O coração de Helena se despedaçou. O papai não pode mais cuidar de você, meu amor, mas eu e o tio Ricardo queremos muito cuidar. Você gostaria de conhecer seus irmãos? Sofia assentiu timidamente, sem largar a boneca. O processo legal foi complicado, demorou quase 3 meses, mas Ricardo usou todos os recursos que tinha para acelerar a adoção. Durante esse tempo, visitaram Sofia todas as semanas, levando Gabriel e Beatriz para conhecer a irmãzinha. A primeira vez que Gabriel viu Sofia, ele disse, ela é pequena igual eu era quando o tio Ricardo chegou na nossa vida. Desde então, se tornou o protetor oficial da irmã, menor. Beatriz, com seus 10 anos maduros, assumiu o papel de irmã mais velha com seriedade tocante. Ensinou Sofia a cantar, a desenhar e sempre dizia, quando você vier morar com a gente, vou te ensinar a tocar violão também. Quando Sofia finalmente chegou em casa para ficar, a adaptação não foi fácil.
Ela acordava chorando no meio da noite, chamando pelo pai. Tinha medo de tudo, do cachorro dos vizinhos, do barulho do liquidificador, até mesmo da televisão muito alta. Era uma criança, traumatizada, que precisava de muito amor e paciência. Helena se revezava com Ricardo nas madrugadas para acalmar Sofia. Ricardo, que nunca havia cuidado de uma criança tão pequena, aprendeu a fazer mamadeira, a trocar fraldas quando Sofia teve uma regressão emocional e a contar histórias com vozes engraçadas que a faziam rir pela primeira vez. Ela vai ficar bem, Helena dizia nas noites difíceis, quando Sofia chorava inconsolável. Nós vamos mostrar para ela que ela está segura agora. E aos poucos, muito devagar, Sofia começou a desabrochar. Primeiro foi um sorriso tímido, quando Gabriel fez uma careta boba. Depois foi uma risada gostosa, quando Beatriz cantou uma música infantil. Então, ela começou a chamá-los pelo nome. E, finalmente, num dia que ficaria marcado para sempre na memória da família, ela olhou para Helena e disse: "Mamãe?" "Sim, meu amor," Helena respondeu, as lágrimas rolando pelo rosto. "Eu sou sua mamãe agora." A empresa também precisou ser adaptada. Helena agora tinha 3 filhos, incluindo uma de 3 anos que às vezes precisava ir ao escritório quando não tinha com quem ficar. Ricardo instalou um cantinho infantil em sua sala, com brinquedos e livros, onde Sofia podia brincar enquanto eles trabalhavam. Os funcionários da empresa adotaram Sofia como mascote. Ela conhecia todo mundo pelo nome, recebia doces de todos os setores e tinha um jeito especial de alegrar até os dias mais estressantes. A pequena Sofia, como todos a chamavam, se tornou a alegria do escritório. Mas foi Gabriel quem fez a observação mais tocante. Uma noite, quando toda a família estava jantando junta, ele olhou ao redor da mesa e disse: "Mamãe, lembra quando você contou que pegava coisas da empresa porque não tinha como cuidar da gente?" "Lembro, meu amor," Helena respondeu, curiosa para saber onde ele queria chegar. "Agora você e o papai Ricardo pegaram a Sofia, porque ela não tinha quem cuidasse dela. É igual, né? Só que agora vocês podem pegar tudo o que quiserem, porque a empresa é de vocês." Todo mundo riu, mas Gabriel estava certo. A família havia se completado da forma mais inesperada possível. Primeiro, Ricardo pegou Helena e seus filhos para cuidar. Depois, eles pegaram Sofia para cuidar também. Cada aquisição foi um ato de amor. Sofia cresceu cercada de amor e proteção. Aos 5 anos, já tocava violão básico ensinada por Beatriz. Aos 6, ajudava Gabriel com as tarefas de casa, mesmo sendo mais nova. Aos 7, já dizia para todo mundo que queria trabalhar na empresa da família quando crescesse, igual a mamãe e o papai. Ricardo, aos 58 anos, descobriu que ser pai de 3 crianças era o trabalho mais cansativo e mais gratificante da sua vida. Levava Sofia para a escola de manhã, buscava Gabriel do futebol à tarde e assistia aos recitais de Beatriz à noite. Seus cabelos ficaram mais grisalhos, mas seus olhos tinham um brilho que não existia antes. Helena, aos 44 anos, era uma mulher realizada profissionalmente, uma esposa amada e mãe de 3 filhos que a adoravam. Quando olhava para trás, para aquela mulher desesperada que pegava canetas e papel para sobreviver, mal conseguia acreditar na transformação. "Sabe o que mais me impressiona?" ela disse para Ricardo numa noite, quando as 3 crianças finalmente estavam dormindo. "Não é o fato de que nossa vida mudou tanto, é o fato de que, no fundo, continuamos sendo as mesmas pessoas. Você continua sendo aquele homem bom que me encontrou naquele dia no escritório. Eu continuo sendo aquela mãe que faria qualquer coisa pelos filhos. A diferença é que agora temos mais recursos para expressar quem sempre fomos. E mais gente para amar," Ricardo acrescentou, puxando Helena para seus braços. 3 filhos, uma empresa próspera, uma casa cheia de vida. Quem diria que tudo começou com você pegando canetas? "E você me seguindo," Helena riu. "Obrigada por ter me seguido, Ricardo. Obrigada por não ter me confrontado naquele dia. Por ter escolhido entender ao invés de julgar. Obrigada por ter me deixado entrar na sua vida," Ricardo respondeu. "Por ter me dado a chance de ser pai, marido, de fazer parte de uma família de verdade." 10 anos depois daquele primeiro dia, quando Ricardo viu Helena colocando itens na bolsa, a família Mendonça Silva era um exemplo na comunidade. A empresa havia se tornado uma das maiores da região,
conhecida não apenas pela qualidade dos produtos, mas pela forma como tratava os funcionários. Helena havia se formado em administração, um sonho antigo que Ricardo a encorajou a realizar, e era reconhecida como uma das mulheres mais influentes do setor empresarial da região. Gabriel, aos 17 anos, era um jovem responsável que ajudava na empresa nas férias e sonhava em cursar engenharia. Beatriz, aos 20 anos, havia se tornado professora de música e dava aulas para crianças carentes nos fins de semana. Sofia, aos 13 anos, era uma adolescente esperta e determinada que já mostrava talento para os negócios e dizia que seria a CEO da empresa familiar no futuro. Em cada reunião de família, em cada jantar de domingo, em cada foto que tiravam juntos, estava registrada a prova de que o amor verdadeiro não é apenas entre um homem e uma mulher. É entre pessoas que escolhem cuidar umas das outras, que escolhem formar uma família baseada não apenas em sangue, mas em compromisso, carinho e dedicação. E quando pessoas perguntavam para Ricardo qual havia sido o segredo do sucesso da sua família, ele sempre respondia: o segredo foi aprender que, às vezes, as melhores coisas da vida começam parecendo problemas. Helena, pegando canetas da empresa, parecia um problema. Marcelo morrer e deixar Sofia órfã parecia um problema. Mas cada problema era, na verdade, uma oportunidade de fazer a coisa certa, de estender a mão, de abrir o coração. Helena sempre acrescentava: e o segredo foi encontrar alguém que olha para você nos seus piores momentos e escolhe ver o seu melhor. Alguém que transforma seus erros em oportunidades de crescimento, suas fraquezas em motivos para te amar ainda mais. A história da família Mendonça Silva se tornou lenda na região. Era contada em igrejas como exemplo de redenção, em escolas como exemplo de segundas chances e em empresas como exemplo de liderança humanizada. Mas para eles, não era uma história extraordinária. Era simplesmente a prova de que quando escolhemos o amor ao invés do julgamento, a compreensão ao invés da condenação e a família ao invés da solidão, milagres acontecem todos os dias. E assim, o que começou com uma mulher desesperada, pegando canetas para sobreviver, se transformou na história de uma família que provou que não importa de onde você vem ou quais erros você cometeu. Sempre há espaço para o amor, sempre há tempo para recomeçar e sempre há alguém disposto a segurar sua mão e caminhar junto com você rumo a um futuro melhor.